dá conta de que existe a miséria. E quando ele faz um discurso sobre os miseráveis que vivem desabrigados, o bobo entra na choupana para tentar sair da tempestade e sai correndo, gritando: tem um demônio aqui, não sei o quê. Aí vem o miserável, o pobre Tom, falando essas coisas loucas. E os outros, o bobo e o outro nobre que está ali conduzindo o Lear, eles falam: quem é esse louco que está aqui? E o Lear, em vez de falar quem é esse louco, ele fala: um filósofo, quero ouvi-lo, deixa-me conversar com ele. E se identifica com o pobre Tom. Ele quer inclusive tirar as roupas para ficar parecido. Tem uma identificação do rei, aquele que era o rei absoluto, com o mendigo louco, né? Que representa esse contato assim, dessas duas formas de concepção da loucura, né? Então, só para terminar mesmo, gente, essa ideia de há uma espécie de tratamento, né, que o Lear é recuperado por intervenção da Cordélia e desse fidalgo, né? E eu queria mencionar uma frase do Foucault, né, quando ele faz uma avaliação do sentido da loucura na época lá do Shakespeare. Tem uma afirmação que ele faz que podia remeter a uma cena muito bonita do final da peça, que é o encontro dos dois velhos, do Lear e do Gloucester. A frase do Foucault é a seguinte: se a loucura conduz todos a um estado de cegueira, onde todos se perdem, o louco, pelo contrário, lembra a cada um sua verdade. Então, é uma frase que eu acho que tem uma relação muito interessante com essa cena, porque é um encontro entre o Gloucester cego, o olho dele foi arrancado, que está vagando, né, conduzido pelo seu filho disfarçado de mendigo, e eles encontram o Lear num bosque, falando para as árvores, também delirante, né? E o Lear quer convencer o Gloucester a ler um escrito imaginário. Leia isso aqui. Não tem o escrito e ele não tem olhos, né? Quando o Gloucester argumenta que não pode ver as palavras e por isso não pode ler, o Lear responde: estás louco? O homem pode ver sem os olhos como anda o mundo. Olha com os ouvidos. Bem, acho que a gente pode terminar assim. Muito obrigado, Pedro. Tenho perguntas, tá? Mas vou deixar para depois. Aí vou sugerir também, tá? Deixar as perguntas todas para o final. E queria passar a palavra para a Hélia, fazer uma breve apresentação, brevíssima. A Hélia é doutora do Instituto de Medicina Social, IMS, UERJ, pós-doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, professora do programa de pós-graduação da Faculdade Angel Viana e autora de livros como Movimento, o Corpo e a Clínica e a Clínica Contemporânea e o Abismo do Sentido. Então eu passo a palavra para a Hélia. Bom, eu fiz boa noite. Queria agradecer o convite para todos. Obrigado pelo convite, pela sugestão do meu nome. Eu vou entrar em algumas coisas que você colocou, porque eu acho que é impressionante, né, como é que o Shakespeare ele tem nele já os elementos da psique, né, totalmente
né, frustrados no trabalho dele. Quer dizer, não foi à toa que o Freud se inspirou tanto nos escritos dele, né? Mas aqui você falou duas coisas muito importantes, que é a questão do afeto, né? Essa relação do afeto com a questão da troca, né? Da moeda de troca, porque isso é uma questão bastante atual em relação às questões que eu vou desenvolver um pouquinho aqui no meu trabalho. Quer dizer, quem tiver vontade de ler, o trabalho todo está na revista. Eu trouxe um resumo, algumas ideias principais, e vou discorrer um pouco sobre isso, mas, assim, ressaltando que essa questão do afeto e a questão capitalística, quer dizer, o neocapitalismo, o hipercapitalismo, o momento que a gente está vivendo, é por onde o pensamento, quer dizer, a experiência, a alma, eu diria, né, aquilo que anima a gente, está capturado, né? Está em suspenso. E o outro é essa ideia da loucura, né, como um ato, que é a coisa do Momo, né, que era o personagem que dizia a verdade, né, dos horrores palacianos, né, que esse lugar que você cita era um lugar que tinha na Idade Média, onde dentro ficava um buraco na cidade, e dentro desse buraco ficavam os loucos, né, os leprosos, as putas, né? Quer dizer, toda a escória da sociedade ficava dentro desse buraco. Mas era um espaço em que eles conviviam com a cidade, eles podiam sair, transitar pela cidade, né? Até que se criou um Instituto Pinel, que foi o primeiro instituto que fechou para tratar a loucura, que a loucura foi entendida como um estado patológico, né? Então, a questão que me trouxe aqui, na verdade, foi uma curiosidade que eu comecei a ter. Quer dizer, eu dou aula ainda dou aula numa faculdade de arte, que é a Faculdade Angel Viana, tem 23 anos, e essa experiência foi uma experiência que me enriqueceu muito na clínica, inclusive, né? A arte, ela ensina a gente muita coisa, ensina a gente a se afetar com as questões do mundo, né? Então, produz um campo maior de observação das situações que acontecem também dentro da clínica. Eu não sei, né? Quer dizer, eu sei que tem psicanalista aqui na plateia, mas eu não sei quantos de vocês já estudaram psicanálise, mas a questão ou psicologia, né, é entender como que esse processo, né, da experiência de produção textual, ela se faz a partir do encontro com a clínica e com a nossa subjetividade. Então, eu não poderia deixar de pensar no envelhecimento, já que eu estou dentro dele, né? Então, é uma coisa que entrou para mim como uma questão forte. Eu vinha pensando sobre isso quando um amigo me convidou para falar sobre esse tema, né? E foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, estudar mais sobre isso. Mas eu confesso que o que dirigiu o meu interesse prioritariamente foi a minha experiência, né? Quer dizer, no sentido de poder me instrumentar para viver melhor essa etapa da vida, né? Então, é sobre isso que eu falo no artigo, né? É sobre como que a gente se instrumenta para viver melhor esse estado de loucura, né? Esse estado intenso de liberdade que a gente pode experimentar, se a gente tiver coragem e disposição, e eu acho que isso é um grande amigo, né? Um grande amigo no sentido daquela ideia de que a madeira né, o marceneiro, a madeira é o amigo do marceneiro, né? Quer dizer, a minha produção, ela é composta a partir dessa relação, se eu me sinto aliada com isso, né? De que eu preciso, a partir de um certo momento, me distanciar das formalidades sociais, que cada vez são mais adoecedoras no tipo de sociedade que a gente vive. Então, eu começo dizendo aqui, quer dizer, no próprio texto eu começo por aí, falando que, desde as sociedades arcaicas, os homens têm experimentado diversos modos de lidar com o envelhecimento e a morte. Então, tem uma dimensão existencial, não é só o biológico, né, que está em questão quando eu envelheço. A dimensão existencial, ela está pautada na história, no momento que eu estou vivendo, nas questões que estão, né, na epistemologia e na própria ontologia, quer dizer, é a experiência de ser dentro de um campo onde eu estou sendo afetado pelos saberes, né,
e pelos existires. São esses lugares que vão me dar condição de viver a minha velhice de X ou Y maneira. Então, você vai encontrar sociedades onde os velhos são abandonados, né, deixados a morrer à deriva, e outras onde eles são insensatos como os grandes sábios e vão descrever histórias e produzir força de vida na comunidade, né? Então, é uma experiência, o envelhecimento, que não está pautada só na questão biológica. Isso é muito importante a gente entender. E é por esse caminho, pelo fato de não ser uma experiência só de degradação do corpo, né, que a gente é capaz de lidar com esse momento final da vida, né, e que o nosso horizonte é a morte. Então, eu acho que uma coisa que... Assim, como é que eu vou caracterizar isso? Eu não sei nem que nome dar, mas um problema muito grave na nossa sociedade é a negação dessa experiência, né, de que a vida ela é limitada, né, porque também não interessa que o tipo de sociedade que a gente tem, a gente seja capaz de, desde sempre, imaginar que a gente tem um X de tempo para viver, né, porque talvez a gente não suportasse determinadas coisas, né, como a gente está tendo que suportar, por exemplo, hoje, né? Hoje a gente abre o jornal e fica estupefato, né? Como é que alguém pode dizer tal coisa, né, e se intrometer no país do outro? Esse tipo de coisa, né, que são situações gravíssimas e que a gente está tendo que lidar dentro do cotidiano, né? Como é que a gente faz com isso, né? Então, voltando aqui, a partir do século XVII começam as conquistas do campo da medicina, né, e a tentativa de pensar sobre essa biologia, né, sobre esse corpo, tentando produzir, então, pesquisas que pudessem preservar uma vitalidade, né, que adiasse, pelo menos, essa degradação do corpo, né? E, na verdade, foi a partir do século XIX, né, que essa perspectiva cientificista começam a produzir, o que eu coloco lá, um olhar evolucionista partindo de marcadores biológicos da existência humana em uma mirada desenvolvimentista. Então, a velhice, a partir daí, se constitui como um momento de decadência da existência humana. É aqui, nesse momento, século XIX, quando está o auge, né, da modernidade e que a ciência toma de assalto, né, desde a Renascença, a ciência vai tomar de assalto, né, a construção do campo social, quer dizer, as pessoas, tudo vira academia, né, que é um pouquinho de água. Vira um grande palco acadêmico, né? Os estudos científicos, os estudos todos se tornam ciências humanas, né? E pautado nesse modelo, onde a razão vai tomar de assalto, então, a vida, né? E colocando o corpo em um lugar muito desqualificado, né? Tanto que essa imagem da decadência do corpo está ligada a um ideal cientificista que aponta, né, para uma produção que vai alimentar o projeto capitalístico, né? Então, tais medidas vão desembocar em ações preventivas, né, na tentativa de restaurar a juventude, que vem num crescendo cada vez maior, né? A gente hoje tem corpos que estão ficando extremamente robotizados, inclusive de tantas intervenções que esses corpos vão tendo, quer dizer, é uma ausência de existência, né? As pessoas vão deixando de existir, vão se endurecendo, né? Eu não sei, quem assistiu alguma coisa da premiação dos filmes, né? Eu fiquei impressionada. Dá para a gente observar muita coisa. Então, essa ideia, né, que a gente está de amenizar o sofrimento, ela está de braço dado, né, com toda essa produção industrial de construção de corpos jovens, né? Corpos que atendam às necessidades do sistema, né? Então, assim,
gente encontra um reforço na sociedade constante, né? Na medida em que existe uma produção que é solicitada e que esse corpo não pode mais devolver, né? Quer dizer, existe uma lentificação natural, que isso não significa uma menor capacidade de raciocínio ou uma menor capacidade de ação, né? Mas não para atender à solicitação que existe nesse modelo de trabalho, né? Que são os interesses capitalísticos neoliberal, né? E aí a percepção de envelhecer se torna necessariamente fracasso e perda. Eu também trouxe um historiador, ele é sociólogo, um pesquisador que eu gosto muito, que escreveu bastante, que é Mbembe, que vai trabalhar sobre as questões colonialistas, né? Então, ele vai dizer que nas biopolíticas, características do Estado moderno vão se constituir por aquilo que ele denomina brutalismo, né? Que são políticas, né, que atingem o corpo na sua intimidade. Daí a questão do afeto, né, que eu estava pensando que é a moeda de troca, né? Quer dizer, esse corpo é tomado na sua intimidade, suscitando a alienação de si. A Hannah Arendt já falava disso, né? Quando ela fala que o carrasco lá de Auschwitz não conseguia pensar, né? Porque ele estava tomado, né, capturado pela lógica do líder, né? Então, ela fala, a alienação de si é uma morte em vida, que são os sistemas fascistas vão trabalhar nessa linha, né, de exaurir o corpo de força para poder, né, não ter condições de pensar sobre aquilo que está sendo vivido, né? Então, apesar dos levantes e das insurreições, da luta e resistência ao instituído, esse movimento fragmentário e coletivo é paradoxalmente fruto das políticas de visceralidade que se dão a partir das práticas de reabilitação do corpo sensório atiçado pelas afecções e pelas paixões. Isso é o seguinte, o brutalismo, né, como ele vai atingir o sistema nervoso, que o Mbembe diz, incapacitando o sujeito de poder ter um pensamento crítico sobre aquilo que ele está vivendo, né, institui uma ausência de si, como eu estava falando antes. No entanto, esses levantes, Mbembe vai apontar, não só Mbembe, né, também o Didi Huberman e vários, como aqueles que, de alguma maneira, conseguiram restaurar essa força, essa vitalidade, né? Então, um trabalho, por exemplo, a arte, né, determinados trabalhos de teatro, determinados trabalhos com a arte, eu vi isso muito na faculdade, né, o trabalho que a Angel desenvolvia de conscientização do movimento, que era um contato com a experiência dos fluxos corporais, né, de sentir o corpo, de experimentar o corpo, reabilitaria essa sensorialidade que é perdida, né, perdida do momento em que você se vê capturado por essa lógica. Você perde a força de se afetar com o mundo, né? Daí a crítica, toda a crítica que a gente tem, né, no final do século XX, começo do século XXI, é sobre essa impossibilidade de sentir a vida, né, que cada vez a gente se torna mais robotizado pela insensibilização que traz também o contato com a violência, né, o fluxo acelerado das redes sociais, onde você não tem um campo de profundidade reflexiva, né? Cada vez os significantes são menores, as passagens são muito rápidas, você não consegue fixar uma ideia, você não aguenta ler um texto, há uma exaustão total. Então, recuperar a sensorialidade do corpo é poder se afetar. Se afetando, de alguma forma, aquela literatura consegue entrar. Porque quando você começa a ler um livro, né, você não pode dizer se o livro é bom ou não, mas se você permanece nele, daqui a pouco você é pego por ele. Essa pegada, né, é a capacidade de abrir um corpo para que ele possa se afetar com as forças do meio, né? Então, ele vai dizer uma outra coisa que eu achei muito interessante, é que isso é uma coisa que a gente vive hoje, né, porque a gente está se tratando de um sistema que a gente está vivendo, né,
onde o que ocupa a ideia é um processo de colonização, não temos dúvida, quer dizer, por mais que a gente tenha, e eu acho ótimo que se tenha aberto para falar sobre as questões de gênero, as questões de raça, religião, etc., né, o que a gente está convocando ainda são estados de apaziguamento de uma certa fricção com o mundo, onde a gente precisa sustentar um lugar colonizado. E aí ele vai contar a história de que os colonizadores, quando eles chegavam nos ambientes que eles iam dominar, eles destruíam, porque eles eram tomados de medo daquela comunidade com aquelas construções que eles não podiam entender, né? Então, a gente, por exemplo, hoje saiu no jornal uma novidade, né? Meio esperada, que o Trump está impondo uma taxa de 50%, né? Por causa das questões aí que se discutiu esse fim de semana. Porque ele julga que foi inadequado a ação do Supremo Tribunal na figura do nosso querido ex-presidente Bolsonaro, né? Então, a gente está vendo aí como que isso, né, fala da força que está instituída, né, na medida em que existe todo um processo que a gente está vivendo há anos, né, nessa redução da capacidade de pensar, né? Ele, tomado do medo que esse país possa ter na resistência aos processos, né, de assujeitamento, ele acha que ele pode chegar e invadir, né, o outro país, ele pode falar o que ele quiser falar, colocar isso como, né, um ponto inegociável. São questões que estão ligadas à ideia de que os sábios, né, são aqueles que não dizem as verdades, são os mentirosos, porque eles precisam adular o poder. E o poder é a economia, né? O poder é a economia. Bom, voltando à questão do envelhecimento, eu vou passar um pouquinho adiante. Eu estou tomada por isso hoje, então eu estou comentando aqui porque eu preciso me aliviar. Então, a gente tem que... Uma coisa que também é importante a gente entender, né, que hoje a lógica do hoje se inverte a lógica da soberania, né, que era deixar viver e fazer morrer, por deixar morrer as populações que não produzem mercado, né, incrementar aqueles que podem produzir no mercado. E isso o hipercapitalismo está fazendo também, que extrai vida até da morte, né? Então, eu digo mais adiante que a estética, eu estou pensando a questão estética, que já se encontra intimamente ligada às regulações políticas que incidem nos aparatos sensoriais do corpo, como eu estava falando antes. É um modo específico de habitar o mundo sensível, uma regulação social e política da forma como captamos racionalmente o mundo, através dos aparatos sensórios, do olho, do ouvido, do tato, do gosto, da percepção sensório-motora. Esses elementos estão todos capturados, né? O modo como a gente vê, o modo como a gente ouve, enfim. O tato, o gosto e a percepção sensório-motora. A estética, portanto, é uma tecnologia em que a consciência é culturalmente produzida. Então, eu ressalto aqui que o processo de obturação realizado por uma cultura que imprime ao envelhecimento a noção de decadência e impotência, haja vista o lugar comum que o belo e a potência se localizam no padrão fixo de um corpo imutável e jovem e que faz gerar a economia. Envelhecer assume a degradação inevitável, não servindo mais aos propósitos do mercado. O envelhecimento, no entanto, apesar das dores e restrições impostas, nos traz algumas preciosidades, isso eu vou ler porque é tão bonito, como a capacidade, isso é verdade, né? A gente efetivamente sente isso, e o Proust sabia disso, como a capacidade de acessar memórias do vivido, né? Menos a lembrança do mar como representação e mais um mergulho na memória que nos permite acessar sensorialmente o cheiro do mar, o ruído das ondas. São imagens vivas que ativam paisagens do passado com a vivacidade do momento presente. São afetos de vitalidade. Isso é um conceito, tá? Afetos de vitalidade, de um psicanalista que eu gosto muito, embora não seja muito estudado, infelizmente,
né, porque eu acho que ele tem muito a contribuir, que é o Daniel Stern, que ele pensa o desenvolvimento, né, primário, bem pequenininho, e essa capacidade de experimentar a vida numa globalidade, né, já que está fora do campo da representação, né, ainda não está dominando o campo da representação. Então, os afetos de vitalidade, que trabalha com a trama temporal da experiência, né, que pode ser acessada em sua integralidade, trazendo vida e encontro ao estado de solidão, que constitui como conforto e espaço para a descoberta do que preenche de força o corpo senil. A solidão não é ruim, a solidão é um desejo que o envelhecimento traz, justamente para poder estar em contato com as necessidades, com si mesmo, para fazer as escolhas que precisam ser feitas no sentido de preservar a vida, né? E é um voltar-se a si. E aí o Freud fala o seguinte, ele vai falar no Narcisismo, uma introdução, ele nos diz que o homem enfermo retira sua libido dos objetos, voltando-a para o ego. Usando a metáfora do poeta, Freud nos diz, na dor de dente, a alma se encontra concentrada no estreito orifício molar. Então, na contramão da retirada do mundo como impossibilidade, o envelhecer se configura como um novo vetor. As forças do desejo se voltam para o eu, pela urgência necessária imposta pelo processo de transformação. Então, eu penso aqui também, usando Foucault também, né, que ele vai descrever o cuidado de si, a tecnologia de si, como uma escuta fina do corpo que se sustenta frente às impiedosas perdas, né? Por isso eu estou falando que esse estado de solidão ela é necessária para que a gente possa se conectar com as necessidades, né, de poder trabalhar esse corpo para que ele tenha uma vida plena, né? Uma vida plena, né? Então, a ética do cuidado de si, é um conjunto de regras de existência que o sujeito se proporciona promovendo, de acordo com a sua vontade e desejo, um estilo de vida. Então, é um retornar a si mesmo, né, para poder cuidar de si, né? Então, se antes falávamos da velhice em termos de perda das capacidades cognitivas e de realização, as conquistas da medicina e alguns avanços legais e sociais nas defesas dos direitos dos velhos, a gente tem visto, né? Tem um avanço nisso aí. Um dos principais marcos que anunciava a chegada da terceira idade, a libido, também manifesta seus direitos na velhice, né? Essa ideia de que a libido se esvai não é verdade, né? Só que é diferente, são outros modos, né, de lidar com a erótica, né? São outros modos de se ligar à vida, né? Então,